Falando em ciência, então, há uma pergunta que chega a nós: por que esses pseudo-estudos e estudos de baixa qualidade são publicados? Como eles chegam às revistas? Por que eles passam? Qual a fragilidade nesse processo que dá status de ciência a algo que beira o pseudocientífico, para não dizer que é É, pseudocientífico? é natural, a gente não vai querer só que o trabalho confirmatório seja publicado, certo? Eu acho que trabalhos exploratórios devem ser publicados com a função de moldar o nosso pensamento, mas não de confirmar uma ideia. Então, cabe a gente também entender três tipos de trabalhos. Aqueles que são anti-estudos, que claramente você vê que são fake news, aquelas coisas muito boas para ser verdade, cheia de viés. Esse preferencialmente não deveria estar chegando a gente. Tem a maioria dos outros trabalhos aqui no meio, que são trabalhos que têm valor. Agora a gente só não pode usar eles para determinar ainda uma conduta ou para fechar uma questão. São trabalhos exploratórios, esses devem estar ali. E a minoria são os trabalhos confirmatórios que, no fim da cascata de comprovação, eles chegam ali e elevam aquela probabilidade a priori para alta. Então, cabe a gente também saber distinguir. Não é culpa só dos editores que querem citação ou dos revisores que gostam da ideia. Por isso que eles estão. Claro, o revisor que está revisando essa ideia de vitamina C é o cara especializado em vitamina C. Então, tem o viés do revisor. O viés do editor é que eu quero publicar coisa interessante. Mas tem o viés do leitor. Essas informações, pseudo-informações, elas são contagiosas. Veio o que eu falei da hipotermia da para. Contagiou o grupo aí de medicina intensiva. Por que é contagiosa? Primeiro porque é transmissível, é interessante. Mas para você ter o contágio, você precisa não ter imunidade. Você precisa estar susceptível. E nós não temos imunidade contra coisas que não têm a relevância que precisava ter. Nós não temos imunidade para poder rejeitar coisas interessantes, não relevantes. Não temos a imunidade E contra a Luiz, fake news científica. Então, porque a gente não tem a imunidade, a gente fica muito susceptível a isso. É uma outra exemplo, é uma outra característica que está mostrando a mente médica não está imune em relação a fantasias sensacionalistas. Guilherme, eu acho que o outro bom exemplo disso é o estudo recém-publicado do Lancet, com quase 100 mil pacientes. Isso tem sido escrito por quem tenta enterrar a cloroquina com esse estudo do Lancet, que é mais uma evidência observacional, que a gente tem que ter o cuidado de não traduzir a mensagem de que ela não serve para nada, porque em outros tempos ela seria importante, como mais um dado preliminar, mas tem que reconhecer, acho que nenhum de nós três aqui prescreveria cloroquina, mas tem que reconhecer que é uma evidência que também tem um alto risco de viés e de estar apontando resultados equivocados pela natureza observatória do estudo. Né? Então, eu até pergunto para você se o Renato ou o Luiz, em algum momento, reverberaram essa evidência. Eu não fiz nada com ela, porque para mim ela não muda a maneira como nós deveríamos pensar a É, questão. eu não, reverberei. e essa Eu reverberei só, eu reverberei, o Guilherme, não acho que chegou a ver. Eu escrevi, cuidado, né? Há que se ter o dobro de cautela quando se interpreta um estudo que vai ao encontro do que a gente pensa. Há que se cuidar o viés confirmatório, né? você fez o Sobretudo, contrário de reverberar, né? Você não reverberou, você trouxe a racionalidade. eu É inclusive uma publiquei pergunta de um print Souza. do estudo, mas enfim, houve alguma manifestação da minha parte, mas foi uma manifestação exatamente nessa direção, que a gente precisa Mas então, entender. Souza de Aracaju, ele escreveu aqui no Face, me mandou também aqui pelo WhatsApp, é justamente esse questionamento, é assim, se posicionando também em relação a Souza é uma pessoa muito também de mente racional,
E questionando a questão do estudo do Lancet, igual vocês dois e Guilherme aí trouxe essa questão. Eu queria falar uma coisa a respeito desse estudo. Estudo observacional tem grande valor, mas não para mostrar eficácia terapêutica. Estudo observacional tem muito valor. A gente pode até interpretar que um grande estudo, um dos primeiros estudos, os primeiros exemplos de evidência que mudou como a gente pensa, é a evidência de Richard Doll e Bradford Hill, que demonstrou que tabagismo tinha associação com câncer de pulmão. Né? Isso é um estudo observacional. Então, para fatores de risco, né, e seguindo alguns critérios, eu tenho até uma postagem no blog, para fatores de risco e seguindo alguns critérios que está aí nesse conteúdo que eu falei, são as melhores evidências que a gente tem. Né? Então, o estudo observacional tem que ser valorizado. Outro valor de estudo observacional, marcadores prognósticos, modelos prognósticos, modelos preditivos. Eu acho que é das coisas que tu mais gosta, né, Luiz? Exato. Aliás, minha linha de pesquisa de ensino superior é estudo observacional, então não tem valor nenhum. São estudos interessantíssimos, então, estudos transversais para análise de testes diagnósticos. Cada tipo de delineamento tem o seu papel. O que a gente não pode é usar erroneamente um delineamento e assumir verdades absolutas. E aí eu queria dividir em duas coisas. A verdade absoluta em relação à eficácia. É muito frágil, quando a gente está falando de terapêutica ou observacional, quando naquela observação foi o médico que escolheu usar ou não o tratamento. É até uma coisa mais aceitável, menor sujeita a viés de confusão, quando não é uma escolha. Eu estou comparando um hospital que tem a técnica de cirurgia laparoscópica com outro hospital que não existe cirurgia laparoscópica, ok? Não é uma escolha do médico baseado no paciente. Esse estudo observacional ele sofre menos viés de confusão. Mas quando no observacional é o médico que está tomando uma decisão, às vezes junto com seu paciente, baseado no risco do paciente, ele tende a tratar mais pacientes mais doentes, ok? Então surge aí um viés de confusão. Esse viés de confusão... Deixa eu só concluir isso, porque senão tem que ter essa linha de pensamento. Surge um viés, porque os pacientes tratados vão ser diferentes dos não tratados. Agora, eu quero colocar... E às vezes o médico escolhe melhor. Ele pode escolher o paciente mais grave para tratar, ou ele pode escolher o paciente mais adequado para tratar. E o mais grave, moribundo lá, ele não vai tratar, vai ficar no grupo controle. Então a gente não sabe muito o que vai acontecer em relação à eficácia. É muito sujeito a viés de confusão. Mas é pior. Então, a gente não deve ver uma evidência que o médico escolhe como uma coisa confirmatória em relação à eficácia terapêutica. É uma coisa que aumenta um pouquinho a probabilidade se o resultado for positivo, mas longe de ser definitivo. Agora, o pior de tudo é para falar em insegurança do tratamento, né? Porque você vai pegar aquele tratamento e usar nos pacientes mais graves. Naturalmente, os mais graves vão ter mais evento adverso. Vão morrer mais. O que mostrou esse estudo do Lancet é que morreu mais gente que utilizou o antimalárico em relação ao que não morreu. E aí a OMS parou o ensaio clínico, veja que coisa, né? Parou o ensaio clínico, mas a escolha do médico determinou um paciente mais grave. E, consequentemente, ele poderia morrer mais. Então, para falar, se você consegue extrair uma informação diante disso, de benefício, ela não é definitiva, mas ela está indo meio contra o viés, ela tem ainda um pouquinho mais de veracidade. Agora, se você está falando disso para falar de insegurança, de matou mais ou teve mais arritmia, é pior ainda, é menos evidência ainda. Então, o que está sendo usado esse estudo
é para dizer que a droga não é segura. Só que, naturalmente, essa droga é usada nos pacientes que a gente acha que vai morrer mais. Então, tem um grande viés. Não dá para usar, a gente não está diante de uma situação. Então, da mesma forma que a gente não usaria um estudo desse positivo para propor um tratamento, a gente não deve usar como argumento contra o tratamento. Ele não é uma evidência que molda esse aumento de mortalidade no grupo hidroxicloroquina. E não deveria ter sido uma evidência que faz com que, eu não sei o que é pausa, mas está nas notícias aí que a OMS fez uma pausa no estudo, né? Não sei o que é pausa, assim, metodologicamente falando, mas que a OMS deu uma pausa no maior estudo para tratar isso. Também não vai fazer falta em relação a essa medicação. Mas é uma incoerência, porque mostrar no estudo observacional que é induzido o tratamento pela escolha do médico, que houve maior mortalidade aqui, é igual a dizer que internamento de pneumonia aumenta a mortalidade. Indivíduos que são internados no observacional têm maior mortalidade porque eles são mais graves. Então, cometer o mesmo erro. Então, esse estudo aí, ele não deveria estar sendo citado. Ele não deveria estar sendo citado. Aliás, eu acho que é uma certa, faz parte da pandemia de informação inútil nesse momento aí, isso aí. Ele poderia ser um estudo, se tivesse uma probabilidade de pré-teste um pouco melhor, a sugerir fracamente eficácia, se mostrasse uma tendência a benefício. Mas fracamente, não justificaria o uso. Mas para sugerir ineficácia ou insegurança, ele é pior ainda. Então não deveria estar sendo citado. É anticientífico citar ou até mesmo compartilhar esse estudo pelas redes sociais. É anticientífico. A gente não deve compartilhar coisas inúteis. A gente deve economizar a cognição dos nossos colegas com coisas mais úteis, ou ideias, ou um abraço. É melhor do que mandar um estudo desse que está querendo induzir alguma coisa que ele realmente não tem capacidade. Guilherme. Não só mortalidade, né, Luiz? Lembrando agora que em alguns casos eu acompanhei pacientes dentro da UTI onde me enfiaram goela abaixo o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina, são pacientes que naturalmente a gente vai estar monitorando QT, fazendo mais eletro, ou tendo eles em monitorização contínua e vai ver mais arritmia. Então, não é o tipo de evidência que deve ser usada para esse tipo de resposta. Mas o meu grande medo, na verdade, e você sabe que isso é bem possível, é que daqui a uma semana surja outro estudo observacional com 50 mil pacientes na direção contrária e que a gente não saia desse ping-pong quase aqui no Rio Grande do Sul seria um Grenal de rede social, um contra ou a favor e em circularidade não ir para lugar nenhum, né? Uma coisa interessante, um comentário sobre tamanho amostral. Em estudos assim observacionais que estão querendo propor esse tipo de inferência a respeito de tratamentos, eles têm vieses. E o tamanho amostral, diante de um erro sistemático, ele amplifica o erro sistemático. Ok? Erro sistemático é sinônimo de viés, ele acontece sistematicamente. Se eu boto mais pacientes, o mesmo erro vai acontecendo. Então você amplifica, você torna aquele viés mais estatisticamente significante. E você traz uma conotação de veracidade, porque tem 100 mil pacientes, que você não é aumentando o tamanho amostral que você reduz o viés. O viés existe e ele vai ser amplificado pelo tamanho amostral. Só que as pessoas dizem, não, 50 mil pacientes, 90, 100, cita. As pessoas têm citado muito o tamanho amostral desse estudo do Lancet, como se tamanho amostral estivesse trazendo mais veracidade. Não está, ele está trazendo mais significância estatística à não veracidade. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E nós, você estava falando, Luiz? Big Data, e nós indo nisso que tu falou, Guilherme. Em tempos de Big Data, por exemplo, a gente pode partir de Ns estratosféricos e calcular diversos confundidores e criar um score de propensão. E então eu comparo um tratamento, eu posso fazer isso com o antimalárico daqui a pouco, e criar uma evidência favorável.
né? Porque eu vou juntar uma base de dados imensa de 150 países e eu vou conseguir, através de um score de propensão, um pareamento muito lindo, né? E eu posso demonstrar que a hidroxicloroquina, neste grupo, morreram menos pessoas. Só que eu esqueço de todos os outros potenciais vieses amplificados por esse sistema de obtenção de N em vários lugares. Por exemplo, eu posso estar aninhando num grupo as pessoas de países mais desenvolvidos, que têm acesso a tratamentos melhores, inclusive têm mais acesso mais rápido à hidroxicloroquina, ou à ivermectina, ou qualquer coisa de baixa a plausibilidade biológica que eu impute ali naquele grupo. Só que a diferença de mortalidade ela pode se justificar simplesmente por diferenças na qualidade de cuidado. Por exemplo, tem coisas não aferidas e não pareadas que podem justificar o resultado, né? E amplificar, e a amplificação do N amplifica esse viés de seleção não aferido, por exemplo. Perfeito. Assim, como você falou, o score de propensão, ajuste multivariado, são coisas, é o mínimo que se pode fazer, coisas necessárias num estudo como esse, mas não são suficientes. Necessário, porém não suficiente para controlar efeito de confusão, né? E Então, a que se o prestam, raciocínio então? A que se prestam é esses para estudos amenizar aí? a questão. Eu acho que diante de situações diante de estudos, digamos, que têm um pouco mais de validade, né? Por exemplo, quando a gente fala score de propensão, é a propensão de prescrever, né? A propensão do indivíduo indicar o tratamento. Então, ele está diante do cenário tratamento. Então, eu acho que se é um trabalho que com score de propensão mostra, digamos, benefício de tratamento, ele aumenta um pouquinho a probabilidade daquilo ali ser benéfico, tá? Não, então ele molda um pouquinho para mais aquela hipótese, né? Como se desse um pouco mais de entusiasmo para se levar a um ensaio clínico randomizado. Mas, Se mas prestam a quando eu digo que é levantador. insuficiente, é para a gente não achar que ao usar o score de propensão, ajustou e isso vai mostrar eficácia. Estou, então, Agora, eu gerando uma acho que nova não hipótese. vale. Eu acho que não tem valor é, comprovar insegurança no estudo observacional, que é pior. Eu acho que nem para isso deve gerar hipótese, né, no estudo observacional para comprovar insegurança. Até mesmo porque insegurança não é. Não, o ônus da prova não está na insegurança, né? Não está mais no Tem que benefício, provar né, a do que na eficácia primeiro. insegurança. Exatamente. Primeiro Não é eficácia, prescrever depois os remédios segurança. porque eles não matam. Mas na verdade, assim, a segurança eu não observei coisas que invalidam o benefício disso aqui, né? Agora, comprovar insegurança é uma inversão total do ônus da prova. Você não faz estudo para comprovar insegurança, entendeu? Você não faz estudo para comprovar que algo é ruim. Não, não é o. Você faz estudo para provar que é bom. E aí, se for bom, é também seguro em relação a alguns efeitos adversos e etc. Né? Então não cabe a ciência ficar testando segurança, muito menos a estudo observacional ficar afirmando insegurança. Meus queridos, Agora, uma coisa é válida. Uma vez comprovada, outro valor de estudo observacional, Outcomes Research. Zé Augusto Barreto deve estar me ouvindo aí. Outcomes Research ou estudos de efetividade. Uma vez comprovada a eficácia, quando eu entro na prática, se eu fizer errado, eu posso ter insegurança. Lembre-se daquele estudo da espironolactona que entrou na prática depois de comprovação de eficácia e aumentou potássio, aumentou mortalidade por potássio, etc. Esse tipo de insegurança relacionada ao mundo real e não à prova de conceito, Outcomes Research, esse aí é uma coisa válida para o estudo observacional. Então veja que tem um leque de utilidades para o estudo observacional, um leque grande, mas não está nesse leque a afirmação de que uma droga fantasiosa causa efeito colateral. Não está nesse leque. É melhor a gente simplesmente considerar que aquilo ali é fantasioso e, portanto, eu não sei se fantasia é eficaz ou não.
eu me contento com a dúvida.